Fala aí, rapaziada, final de majestoso, São Paulo 3, Corinthians 1 em Brasília, no Mané Garrincha. São Paulo vence, se reabilita no campeonato, se reabilita na temporada, e o Corinthians tem aquele choque de realidade, mostrando que ainda não é tudo isso, embora está bem nas Copas, mas o objetivo principal, que é não ser rebaixado, ainda continua em alerta, em estado difícil, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal, vem comigo que nós vamos falar sobre esse jogo, um jogo recheado de polêmicas, como sempre, envolvendo os principais, os protagonistas dos jogos, que é no nosso Campeonato Brasileiro, que não são os times, não são seus jogadores, mas sim a arbitragem, assim a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF também está envolvida nisso daí. Cara, vamos lá. A gente vai ter um São Paulo, vamos ter nesse jogo 3 cenários. Vamos ter um cenário inicial, que é o São Paulo e Corinthians 11 contra 11. Ambos jogando, ambos procurando um jogo mais truncado, o São Paulo tendo um pouquinho mais de iniciativa, o Rafinha errando muitos passes, o Luiz Gustavo errando passe, o Corinthians fazendo marcação-pressão, atrapalhando, dificultando muito a saída de bola do São Paulo e, consequentemente, o São Paulo errando passes bobos e o Corinthians recuperando, e a proposta do Corinthians é recuperar a bola rápido e sair em contra-ataque em velocidade, estava funcionando. Só o último terço, o passe final para talvez gerar uma finalização, algo perigoso assim, não acontecia. O São Paulo pelo menos conseguia se reabilitar na jogada e tirava e se afastava do perigo. Então esse era o cenário do jogo, até que no finalzinho do primeiro tempo, aos 45, o Calleri, ele tem ali, vamos falar primeiro do Fagner. O Fagner, ele acaba levando um cartão amarelo por rodízio. O primeiro cartão amarelo do jogo foi para ele por questão de rodízio de faltas que a equipe vinha fazendo. Até aí tudo bem, acredito que o cartão amarelo foi sim correto. Mas ele não fez, foi a primeira falta dele, tá, mas a equipe já estava fazendo um rodízio de faltas, principalmente no jogador Lucas Moura, que já tinha sofrido umas 3 ou 4 faltas seguidas, e ali o juiz sinaliza, fazendo um sinal de que era por questão da quantidade do rodízio de faltas que a equipe vinha fazendo, e aí o Fagner é punido, leva o amarelo para coibir toda a ação do time faltoso, que no caso é o Corinthians, beleza. E aí, lances após, no finalzinho do primeiro tempo, o Calleri, ele recebe um passe na linha de fundo e ele vai do lado esquerdo, ele vai, penetra na área, vai e faz o cruzamento, e depois, nesse lance do cruzamento, tem ali um pisão dentro da área do Fagner, solada no tornozelo do Calleri, onde o árbitro não vê, não marca em campo, mas ali o VAR chama e é repassado tudo a imagem, e ali é constatado que tem sim um contato, o Fagner comete a falta dentro da área, pênalti para o São Paulo e cartão amarelo para o Corinthians, no caso para o Fagner, e expulsão, e aí o Corinthians vai para o jogo com 1 a menos, e isso daí já prejudica já o Corinthians, e o Lucas vai, toma ali, fazem a cúpula, né, Lucas, Calleri e Luciano, para ver quem vai bater. Parece ter um princípio de discórdia por parte do Luciano ou não, mas independente do que for, o Calleri e o Luciano depois dão forças pro Lucas, que já havia perdido o pênalti durante a semana contra o Botafogo, pênalti decisivo, e ali o Lucas vai e converte o pênalti diante de um goleiraço que tem se destacado ultimamente por defender pênaltis, que é o Hugo Moura, que tem sido muito bem. Hugo Souza, desculpa, Lucas Moura. O Hugo Souza, que tem defendido bastante pênaltis aí, principalmente em cobranças de pênaltis, ele tem sido eficiente, tem tido uma eficiência muito grande. Ele acerta o canto, mas o Lucas bate bem, sem chance, 1 a 0 pro São Paulo. Vão pro intervalo com 1 a mais e com a vitória parcial por 1 a 0. Então a gente imagina que o Corinthians vai voltar e vai fazer modificações, que é comum do Ramon Dias fazer essas modificações, e a gente imagina também que o São Paulo possa talvez fazer alguma modificação, colocando mais velocidade, talvez prevendo o que possa acontecer do jogo, ou que o Zubeldia vá fazer uma substituição talvez mais rápida, e o São Paulo não substitui no intervalo, na volta do intervalo, e o Corinthians substitui. E o Corinthians, a gente viu que o Corinthians não se amedrontou não, cara. Uma coisa que a gente tem que dar os méritos e os créditos ao Ramon Dias e ao seu filho Emiliano Dias, é que eles sabem mexer muito bem na equipe, eles sabem fazer muito bem essas substituições, eles sabem
trocar de maneira correta, de maneira pensada para fazer o time jogar. E uma coisa que o Corinthians não tem sido é medroso nesses últimos tempos aí não. O Corinthians tem feito modificações para sempre colocar o time mais para cima e para cada vez mais potencializar o ataque do time, e foi isso que aconteceu. Ele vai e tira o Matheus Bidu, que estava até tendo alguns espaços, mas tecnicamente é muito fraco, né? Não consegue fazer muito, criar muita jogada. Coloca um Félix Torres para fortalecer um pouquinho mais a defesa, porque ele vai soltar um pouquinho mais o ataque, colocando ali o Igor Coronado, tirando o Breno Bidon, e tira o Martinez, coloca o André Carrilho para fortalecer. Então esses dois últimos jogadores que entraram mais ofensivos. Só que aí nós temos a segundo retrato do jogo, o segundo cenário, que é a expulsão do André Ramalho, que ele vem e agride com uma cotovelada o Luciano. Ele foi, cara, aí não tem o que discutir. Lance para vermelho direto, sem chance de chamar o VAR, só que o árbitro acabou não viu, né? Se o árbitro tivesse visto, percebido, certeza que ele expulsaria em campo, mas ele não viu, é chamado no VAR e ele vê a intensidade, vê também a intenção do lance, que há sim uma maldade, uma intenção de acertar o movimento, ele vem. Mais para frente a gente vai falar sobre os lances que os corintianos reclamam por parte do São... Não, vamos falar aqui agora. Por parte do São Paulo. Tem essa cotovelada aí do André Ramalho, ele é expulso, mas aí, agora, após o jogo, tem a reclamação por conta das outras toques no rosto que teve. Tem um do Yuri Alberto, tem um do Luciano, do Caleri no próprio André Ramalho, e tem um outro do Arboleda, acho que no Yuri Alberto, não lembro em qual foi o jogador, que é uma mão que acaba sobrando numa disputa de bola. Ali eu já vejo com os olhos diferentes, porque o jogador que recebe a mãozada, ele tá vindo fazer a marcação, e o outro jogador, ele tá talvez fazendo aquela movimentação de procurar espaço, de talvez espaço, marcação de jogo. Tudo bem, acredito, para mim também era para ser marcado falta, mas para amarelo, não para ser vermelho direto. Para mim era falta e amarelava, mas esse lance do André Ramalho no Luciano era certamente para vermelho, e aí expulsão direta, o Corinthians com 2 a menos, e aí a gente passa a imaginar, bom, com 2 a menos o Corinthians vai recuar, e foi o que aconteceu. O Corinthians tira o Charles e coloca o Gustavo Henrique, mas a gente imagina que a postura do Corinthians vai ser uma postura de sabe, de não atacar, de não ter que querer dar espaços, mas foi totalmente contrário. Com 2 a menos parece que o Corinthians melhorou e começou a pressionar o São Paulo em devidos momentos, em certos momentos, e o São Paulo já corria, eu já falava com os colegas meus, eu falei, olha, esse placar é muito perigoso pro São Paulo, porque numa dessa o Corinthians, numa bola aérea ou num lance de bola parada, seja qual for, acha um gol ali e faz ali 1-1, empata e depois fecha a casinha. O São Paulo não consegue depois a virada, ou o Corinthians até mesmo de uma maneira heróica consegue a virada. Cara, acabou pro São Paulo, acabou pro Zubedia, e principalmente os jogadores que perderam gol. Cara, o Rato perdeu um gol cara a cara, o Caleri tava muito desorganizado, os jogadores estavam em outra rotação, se acomodaram com o placar. Eu não entendo o que acontece com o jogo, no jogo do São Paulo, o que acontece com o time do São Paulo, que faz um gol, abre o placar, recua ou diminui a intensidade. Cara, se vocês estão com 1 a mais ou 2 a mais e tem condições, tá vendo que o time tá dando espaços, vai pra cima, principalmente no clássico, ganha moral, faz saldo de gol, dá um show pra torcida. A torcida precisa disso, a torcida quer isso, vai apoiar todo mundo. Então dá o show pra torcida, vai pra cima dos caras, engole lá ele, vai pra engole, manda bala nos caras, entendeu? Não fica recuando, sabe? Não fica aí pra trás, deixando isso daí recuando o time. E a gente via que essa não era uma postura da direção técnica dada pelo técnico, porque a todo momento o Zubeldia ficava mandando os caras pressionar o São Paulo com 2 a menos, o Corinthians na saída de bola, trocando o São Paulo todo no seu campo de defesa. Ninguém vai fazer pressão alta. Até parece que o São Paulo que tá com 2 a menos e o Corinthians que está atacando e vencendo a partida, e ao contrário. E aí o São Paulo acha um gol numa assistência do Rato, que estava muito mal numa cobrança de escanteio. O Arboleda vai e faz os 2 a 0, e ali a gente vê que o São Paulo se acomoda mais ainda, a ponto de sofrer mais pressão do Corinthians. E nesse momento, uma bola
aérea, num lance de bola parada, a gente viu que o São Paulo, com 2 a mais, ainda conseguiu deixar o Yuri Alberto sem nenhuma marcação, numa falha do Wellington, onde ele não marca, ele não acompanha o Yuri Alberto, ele sobra a bola pro Yuri Alberto depois de um bate-rebate na área de cabeça, e o Yuri Alberto chuta de primeira, fazendo ali, diminuindo 2 a 1, e aí coloca o Corinthians, querendo ou não, no jogo novamente, e o Corinthians tem a chance, talvez, de empatar, e dar confiança pros caras, e depois no acréscimo, depois de São Paulo perder um monte de gol, depois que o jogo já tava aparecendo aquela pelada nossa que a gente joga aí com nossos amigos depois do domingo, depois do churrasco, depois dos caras tá tudo bêbado, capengando. O São Paulo com o André Silva sem nenhuma marcação, acaba recebendo a bola e faz ali um 3 a 1, dando a vitória para o São Paulo e a derrota para o Corinthians, e ficamos assim no clássico. O Corinthians permanece na zona de rebaixamento, tem menos prejuízo porque o Fluminense acabou perdendo também, mas ainda assim é difícil, tem a saga aí para sair desse momento conturbado que é a zona de rebaixamento, e agora vai se concentrar para o seu compromisso na Copa do Brasil. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu e é nóis.